Olá, tá começando mais um podcast Rede Pará Turismo. Eu, Dani Filgueiras e Cristina Raine aqui nesse comando, o podcast Turismo da Rede Pará. Esse, olha, vou dar um spoiler do nosso assunto. Criada na Maniçoba, abençoada pela Nazinha. Esse programa está emocionando, eu já tô querendo chorar, já comecei aqui, já me emocionando. Porque o tema de hoje é Sírio, vai ter Sírio, Cris! Até que enfim! Meu Deus, que alegria! Salve! Viva, viva! Nossa Deus Senhora de Nazaré! E a gente já vinha falando isso, né? Já, gente! Que a gente tava de trazer esse tema que pra sonho! dentro do nosso podcast. Então, o primeiro programa aqui do mês de setembro, poder falar sobre... gente, eu tô querendo chorar, pelo amor de Deus. Vou apresentar aqui nossos convidados. O Antônio Salame, ele é coordenador do Sírio desse ano. E o Jorge Cherfan é diretor de evangelização. E aí a gente vai conversar aqui com ele. Meninos, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por terem vindo para cá. A saudação carinhosa a todos. Muito obrigado, Dani e Cristina, pela acolhida. E a todos os telespectadores aqui, ou os ouvintes, né, desse programa. Nossa saudação carinhosa e orem pelo Sírio de 2022, né? Ixi, temos muita coisa para conversar contigo. Eu agradeço também o convite e estamos aqui à disposição. Espero poder responder aí todas as perguntas, indagações no que pertine ao Sírio desse ano, se Deus quiser. Não, vou poder, porque tem muita coisa pra gente conversar aqui. Gente, já vou aproveitar já esse momento de emoção, né? Eu, como romeira, me emociono sempre quando a gente fala de Sírio esse ano, com o lançamento, com a oficialização de que sim, teríamos Sírio nas ruas, né, que os números aí, felizmente, da Covid diminuíram e houve todo um lançamento. Foi muito emocionante. E aí, minha primeira pergunta para vocês é, qual foi a emoção de vocês, né, que estão aí ligados diretamente nessa programação, ao receber a notícia de que esse ano a gente teria Sírio nas ruas? Olha, Dani, receber notícia ninguém recebeu. Porque, na verdade, a notícia foi produzida por nós. Nós sempre acreditamos que vamos realizar o Sírio. 2020 aconteceu da mesma forma, em 2021, e a gente se prepara para realizar o Sírio, seja de uma forma ou de outra. A gente vai realizar o Sírio porque essa é a nossa missão. Nós somos empossados pelo arcebispo para realizar o Sírio. E a gente vai fazer da forma que nos for permitido fazer. E nós começamos o planejamento como se todas as procissões fossem realizadas, né? Fizemos o nosso plano de trabalho nesta configuração e com a certeza, com a fé acima de tudo, porque primeiro vem a fé, depois vem a graça, então a fé acima de tudo, entendendo que Deus ia permitir em sua infinita misericórdia e bondade, né, que a gente conseguisse superar a pandemia e não somente a realização do Sírio, né, mas toda essa vida que estava travada pela pandemia, né, esse isolamento social que se tinha, que a gente pudesse superá-lo. E graças a Deus isso foi nos dado. O mais impressionante foi que a gente fez um planejamento de começar, já que não, talvez na época do Sírio pudesse ter uma segunda onda, uma quarta onda, uma quinta onda, eu comecei a idealizar, se não for permitido fazer o Sírio na sua totalidade, vou tentar fazê-lo em pedaços. Então, eu planejei para a gente fazer visitas às regiões episcopais com a berlinda, né, a imagem peregrina dentro da berlinda, decorada. Que é o que está acontecendo, tá acontecendo. A proposta desse ano é essa, né? Começamos a fazer, então, por quê? Porque dependendo se eu estou com uma onda lá embaixo de casos, né, de Covid, a gente fazia uma coisa. Então, agora está permitido, depois não está permitido. E como então, é essa visita às regiões episcopais? Como é que acabou que esse plano B está acontecendo. Começou a acontecer. Começou agora. Na verdade, está levando o Sírio mais cedo para a rua, na verdade, né? Sim. Para os bairros. A proposta é essa. A proposta é essa, levar a imagem peregrina à casa de todos. Então, a gente sabe que muitas pessoas não têm essa possibilidade, a oportunidade de ter a berlinda passando na porta da sua casa. Sim. E essa foi a vontade. Nós vamos levar todos. E entrando em todas as regiões episcopais, a arquidiocese é dividida, ela abrange 5 municípios: Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara. E essa área geográfica é dividida em 8 regiões episcopais geograficamente próximas, né? E a proposta era isso, ou seja, nós vamos a todas as paróquias e capelas, comunidades dessas regiões episcopais. Que legal. Deixa eu abrir aqui um parênteses. A gente vai levando a imagem peregrina
dentro dos carros, na Berlinda, no carro Berlinda, numa igreja, segue para uma igreja. A gente passa formato, passa por ruas, né? Sim, a gente passa para o vigário episcopal. Sim. Esse vigário faz um planejamento da visita, 2 dias, 3 dias. Nós abrimos que seria ou só domingo, ou só sábado, ou sábado e domingo. E muitas foram, né, Chefão? Sexta-feira. Começou sexta-feira. Pelo tamanho da região, sim, né? Sim. E aí fomos, a gente vai no carro Berlinda seguindo o trajeto. Vai a Berlinda original do Sírio ou uma Berlinda menor? Aquele carro Berlinda das procissões do traslado rodoviário em cima da picape. Em cima, entendi. Entendi. Não é a Berlinda de madeira, aquela que a gente vai puxada por pessoas, né? Aquela que vai em cima do carro Berlinda, no caso, na picape. E está tendo uma movimentação da comunidade? Fantástica. Muita gente. Tá todo mundo carente de Sírio, gente. Toca qualquer uma musiquinha, a gente já tá lá. Eu sou uma que choro toda vez que eu ouço um negócio, eu já quero ir para lá. E aí passa por essas regiões episcopais, mas não é só isso que está acontecendo. Como é que está hoje a programação do Sírio de Nazaré? Eu acho que a gente pode falar aí de 2 programações, né? Uma programação do que a grande maioria entende por Sírio, que é a procissão, as festas, o cartaz, os eventos na Praça Santuário. E a outra que é mais da tua parte, né? Que é a parte da evangelização das famílias, os textos, que não é todo mundo que acompanha. Sim. Deveria todo mundo acompanhar, mas não é todo mundo que acompanha esse processo, né? Sim. Então, a gente pode falar um pouquinho desses 2 roteiros aí. Vamos começar então pela questão da evangelização. Começar primeiro evangelizando. É muito apropriada a sua pergunta, porque a evangelização, a gente na diretoria costuma assim separá-las de 2 formas. Uma interna, que a gente chama, e a outra externa. A interna é a evangelização dos próprios casais que compõem a diretoria da festa e que preparam toda essa festa, né? É necessário que a gente esteja espiritualmente preparado da melhor maneira possível para poder tocar todo esse projeto que, como já disse o Salame, é um projeto grandioso, que é o ano inteiro de trabalho, muitas atividades. Então a gente desenvolve essa evangelização interna com novenas, com missas, a gente tem 2 retiros anuais, a gente tem manhãs de formação que são dadas para nós, por religiosos ou leigos mesmos engajados na igreja, com temas da igreja, bispo, né? O próprio Alberto, né? Então, dessa forma, a gente... Adorações semanais, bem lembrado, durante o ano inteiro, toda segunda-feira, você encontra a diretoria da festa reunida em adoração na Capela Bom Pastor. É uma responsabilidade muito grande. Então, isso eu chamaria de evangelização interna. E a evangelização externa é aquilo que a gente faz proporcionando às pessoas para participar. Por exemplo, agora nós teremos, neste mês de agosto, uma agenda intensa, né, Salame? Já no próximo dia 20, por exemplo, nós teremos as 1000 Ave-Marias, nós rezaremos 1000 Ave-Marias pelo Agora Sírio de agosto. Agora, pelo Sírio de Nazaré. No dia seguinte, aqui na Assembleia Paraense, nós teremos o encontro de formação dos dirigentes de peregrinação. São aquelas pessoas que percorrem toda a arquidiocese peregrinando com aqueles encontros com livrinho de peregrinação. E é a primeira vez que isso está acontecendo? Não, todos se deixam. É por isso que eu falei, é um roteiro que a gente não... Por sinal... Você até imagina assim, a gente pode até ter esse conhecimento, mas assim, tem muita gente que está nos escutando que não sabe que esse procedimento acontece. Então, por isso, de vez em quando, a gente vai estar fazendo essa interlocução, uma interferência na sua fala. Nós preparamos, por exemplo, a novena mariana no mês de maio. Nós utilizamos a novena internamente, mas também disponibilizamos a toda a arquidiocese para utilizá-la nas suas paróquias. O mundo todo, porque a gente joga hoje a versão digital, né? Sim. E existe, por exemplo, um preparo aí para o Sírio, que é essa evangelização. Sim. Esse ano, as peregrinações completam 50 anos. Opa. Então é uma data especial, né? E graças a Deus, o padre que trouxe essa peregrinação para o Sírio ainda está vivo, é da Basílica Santuário, o padre Barnabito, o padre Giovanni. Então é uma graça poder ainda contar com o padre Giovanni, ele está bem, vai participar de toda essa programação conosco. E o Diese, não sei se o Salame recorda, ele diz que em torno de 100 mil lares são visitados, são abrangidos, alcançados com essas peregrinações. Então, se você vê 100 mil lares, vamos fazer uma média aqui,
5 pessoas por lá, que deve ser mais. 500 mil pessoas. 500 mil pessoas. Na região metropolitana. Sim. Fora que Maravilha. Muita gente pede de fora, né? Então a evangelização é muito intensa, muita gente sabe. Na Basílica Santuário, intensa demais. E nas paróquias, pelo que a gente ouve, conversa com os vigários agora, não é diferente. É um trabalho que aumenta o número de pessoas que têm fé, né? Sim, nessa. E a gente que anda, né, Salame, a gente que anda por aí, a gente ouve tantos milagres que acontecem por intercessão da Virgem Maria. E vamos considerar que o momento é mais do que apropriado para essa peregrinação desse ano, em função do que a gente passou, acho que está dando um acalento. Né, no coração das pessoas, está todo mundo ansioso por ter esse contato com a espiritualidade, com a Virgem de Nazaré, enfim, cada um dentro da sua fé e de alguma forma apresentar e mostrar essa manifestação religiosa, né? Tá todo mundo querendo se apegar mais. Eu acho que é extremamente bem-vindo esse momento, talvez mais bem-vindo e mais necessário. Esse momento está acontecendo antes das festas, né, das essa programação, tanto da evangelização quanto dessa visita, né, da imagem peregrina que está acontecendo, acabou sendo introduzida aí dentro desse roteiro desse ano. Quando encerra essa programação, para poder, ou ela vai até o final do ano, como é que acontece? Ela não encerra com o Círio, né? A última região a gente vai visitar em novembro. Depois Depois do Círio já. Em novembro eu até adiei, porque a diretoria ela é dissolvida meados de novembro. Uhum. A dissolução, tá? A dissolução nossa é meados de novembro. Aí a gente presta contas, né? Faz um balanço e faz avaliação, reunião de avaliação, presta contas à arquidiocese, né? E a paróquia de Nazaré, de todos os números do Círio. E aí Dom Alberto dissolve, faz a dissolução da diretoria, ou seja, todo mundo se retira. Salame, deixa eu entrar aqui nessa questão um pouco. Os realizadores do Círio, quem são exatamente? Nós temos a arquidiocese, nós temos o santuário, nós temos a diretoria e nós temos aí a prefeitura de Belém, temos o governo do estado. É esse conjunto que promove o Círio de Nazaré? Fala um pouquinho sobre isso. Vamos lá, para a gente tentar entender, né? Primeiro, o Círio quando em 1700 o Plácido achou aquela imagem às margens do Igarapé, ele levou para sua casa, ela voltava, né? Toda noite ela retornava, ele encontrava de novo no Igarapé. Ele percebeu que naquelas terras amazônicas Nossa Senhora queria que ele erguesse alguma igreja, alguma capela. Foi a primeira ermida, a segunda ermida, e as pessoas se agigantavam em visitar. Depois a primeira capela, a primeira paróquia de Nazaré, que foi erguida em 1883. E aí os padres barnabitas assumiram no início do século, 1900, e começaram a idealizar a construção da Basílica. Uhum. Ora, o primeiro Círio se deu em 1793. Quem propôs? O próprio governador, que fez uma prece, fez uma promessa, estava adoentado, provavelmente com varíola, né? E fez a promessa que ficasse curado, ia fazer uma feira. Ele ficou curado e fez a primeira procissão da capela do palácio até a ermida do Plácido, que era do meio do nada, né? Uma matazinha, né? Mato Garapé. Uma mata. Essa foi a primeira procissão. Quem organizava, quem tomava conta, era o próprio povo paraense que ali convivia na região de Nazaré. E começou a se formar um grupo de pessoas chamados de Irmandade de Nazaré, precursores da diretoria da festa. Perfeito. Até então, ou seja, eles organizavam aquela ermida, tomavam conta da imagem e tudo mais, até que depois foi se associando ao próprio clero, né? Então a primeira procissão foi organizada pelo governador, né? E quem tomava conta disso era a Irmandade de Nazaré. Em 1910, a partir daí, foi constituída a diretoria da festa de Nazaré. E um governador, então, muito mais romeiro do que no papel de romeiro do que no papel de governador, na verdade, né? ficou, nesse primeiro caso, mas na verdade ficou a própria, vamos dizer assim, Irmandade tomando conta disso, né? Porque o povo
gostou de fazer, ela já mudou de data, era em setembro, a primeira foi em setembro. Sim. Então depois já foi em outubro. Mas o certo é que há bastante tempo a Arquidiocese, né, que toma conta do Círio junto com a Paróquia de Nazaré. Uhum. E quando a gente fala realizadores, Prefeitura e Governo do Estado, é porque eram os principais financiadores da grande procissão. Entendi. Aqueles que alocavam maior quantidade de recursos. Hoje a gente não consegue realizar o Círio com os recursos da Prefeitura e do Governo do Estado. Impossível. É uma proporção de hoje eles representam menos de um terço do que a gente, talvez um terço do que a gente gasta. Da captação total que é necessária. Não digo a captação, do que a gente gasta no Círio. Do custeio. Hoje a gente consegue superar um pouco os custos do Círio, e aí a sobra a gente destina à Arquidiocese, à própria Paróquia de Nazaré para as suas atividades sociais. Entendi. A própria Fundação Nazaré de Comunicação, ela é custeada à parte com as transmissões do Círio. Sim. Então a gente custeia as transmissões e ela consegue recursos. Então, a janela, né, que a gente enxerga as procissões, né? Mas envolve esse recurso que é do patrocínio do Círio muito mais. Envolve as evangelizações, todo esse circuito, a manutenção da evangelização pelos canais de televisão que a TV Nazaré. É um custo permanente, inclusive. Uma coisa permanente, apoio né? social, né, para as comunidades que precisam. Então é um volume muito grande, porque a gente às vezes enxerga ali, né? A gente enxerga como um evento mesmo, né? A procissão ali acabou. Aquela história, não só quem trabalha mesmo é que tem assim a noção da dimensão. É verdade. Mas só para a gente finalizar, aí você estava falando então que não é uma coisa que extrapolou as questões, as gestões públicas. E aí você estava comentando que hoje, não quero aí pular etapas, mas que nós temos um grupo muito grande de casais que são casais católicos, né, e que tem todo o entendimento dessa religiosidade, dessa importância, e assim, claramente precisam ser pessoas evangelizadas, engajadas na igreja. É um requisito. Isso deve ser prioridade, isso daí. E são 33 casais que hoje fazem parte da diretoria. É isso? 33, Idade de Cristo, né? Isso. Eu ia perguntar, tem foi proposital isso ou foi coincidência? Quando eu entrei eram 25, né? Eram 25 casais, e aí o trabalho vai se agigantando e a gente vai tendo necessidade. Na época da festa, né? O chefão pode também falar, a gente pouco dorme, ou seja, de sábado para domingo, eu dormindo imagino. 2 horas. Eu faço a gente da comunicação, não dorme, imagina vocês. Sexta, então... É uma semana de muita intensidade, a gente perde peso. É uma disponibilidade completa, né? Full time, né? Renúncia de certas coisas. Renúncia de trabalho, de família. É verdade. A gente tem que se preparar para isso. Tem que se preparar. Os filhos do salame, mas os meus, por exemplo, reclamam às vezes. Natural. Pai, o senhor não para em casa. Hoje já estão grandes, graças a Deus, né? Já entendem. Mas acaba, assim, eu vou fazer uma brincadeira aqui. A gente meio que é picado assim por um bichinho que é apaixonado, né, pelo Círio de Nazaré, né? Então, passa ano, entra ano, a gente pode não estar na presidência ou na coordenação, mas está em outra diretoria, está em outro... Sim. Eu tenho a impressão que eu vejo as pessoas que estão ali trabalhando na diretoria se renovando. É meio que trocando de lugar, eu acho, sabe? Troca de lugar e troca a diretoria, né? A gente, na verdade, o diretor, isso que eu quis dizer. Coordenador é nomeado pelo arcebispo, né? E ele tem aí 10 dias para nomear a sua diretoria. Ele pode renovar até 25%, até um quarto. Entendi. Caramba, é bem regrado mesmo. Porque não pode botar uma pessoa que não tem a compreensão dessa dimensão. Mas precisa renovar. Tem que mudar todos de uma vez. É que nem você vai trabalhar na saúde e você não pode colocar qualquer pessoa para cair de paraquedas trabalhando na saúde. Obviamente, tem que ter uma... É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, sim. E só complementando um pouquinho que disse a questão dos 33 casais, nós estamos lá distribuídos em 8 diretorias executivas, né? Vamos ver se eu não me esqueço de nenhum, o Saleva me ajuda. Vamos lá. Diretoria administrativo-financeira, que compreende a coordenação, o jurídico, a secretaria e o financeiro. Diretoria de evangelização, da qual este ano eu pertenço. Diretoria de marketing.
Quem é que está na diretoria de marketing? Desculpa. Oswaldo Mendes. Ah, tá, sim. Flávio Américo. Ixi, Roberto Souza. turma boa. E o Dr. César Neves, que é Benemérito já. Da Mendes Publicidade, né? Sim. Então, diretoria de marketing, diretoria de decoração, responsável pela decoração de berlinda, de igreja, tudo isso. O manto também da Santa? Não, o manto é uma escolha, a decoradora da coordenação. Da coordenação, né? Diretoria de patrimônio, que cuida ali. Engenharia Patrimônio. Que cuida do museu, sim. dos espaços, né? Mais ou menos montagem de arquibancada. E espaços esses que crescem também, né? Espaços esses que crescem. Manutenção. Que é um investimento. Manutenção, obras. Sim. Né? 5. Sonorização. Sim. Tudo faz parte. Diretoria de eventos, que faz os nossos eventos, para angariar recursos também possível. Por exemplo, tivemos recentemente a feijoada do papai, a mamãe vai dançar, isso tudo é organizado pela diretoria de eventos. O lançamento do cartaz entra como se fosse da diretoria diretoria de evento. Se eu tenho que é um evento, né? Eu vou ter um coquetel, eu tenho uma cerimônia, mesmo que não tenha nem envolve nada em diretoria de eventos. Entendi. Sim. Eu tenho círio musical, né? Então eu tenho artistas que vão para lá. Então a parte de logística do evento, eles nos ajudam. Entendi. Entendeu? Tem as missões já definidas. Todos trabalham. Diretoria de arraial, que é quem organiza aquele arraial todo. Agora, os eventos na Praça Cumari, eles estão organizando os finais de semana. E por último, não menos importante, por sinal bastante importante, a diretoria de procissões, que organizam aí as 13 procissões que compõem o Círio de Nazaré. É assim que nós somos divididos. São 13 procissões percorrendo quantos quilômetros? Vocês sabem me dizer? Eram 12 procissões, né? Quem entrou por último? Que entrou por último o traslado dos carros, que acontece antes da apresentação do manto. O traslado dos carros, a gente leva os carros para lá, para a Estação das Docas, e guarda nos galpões da CDP antes do Círio, então na quarta-feira que antecede ao Círio. Esse transporte era empurrado por guardas de Nazaré e muita gente, voluntários, começavam a ajudar a empurrar. Pode empurrar? Pode. Então isso começou a se tornar uma procissão, ou seja, um volume muito grande de pessoas. Que todas as etapas, né, querem. Isso. E aí, esse ano a gente está implementando com uma 13ª procissão, embora ficou ela não vai estar com o manto ainda deste ano, acoplado. Né? Mas já tende a ter uma significação sim. Vai com carro na berlinda. Preparação, né, para o próximo ano. Talvez vai com carro berlinda. E existe também uma necessidade das pessoas estarem cada vez mais inseridas nos processos, né? Eu acho que as procissões elas vão nascendo aí dessa necessidade das pessoas. Porque eu me lembro quando eu era criança que eram basicamente ali a trasladação, a fluvial e o Círio. Né? E depois a gente foi, começou a crescer muito a rodoviária, depois teve a da moto e a coisa foi tomando os ciclistas e depois das crianças. Foi segmentando, né? Foi segmentando porque os motociclistas, né? Que é muito lindo, por sinal, né? Lindíssimo. O Salame estava até comentando comigo. No sábado que antecede o Círio, a imagem desce tão logo o Dom Alberto chega com a comitiva da fluvial. Só que desce a imagem... Não, chega da fluvial e vai para já vai para Moto Romaria. Não, mas é o que eu quero dizer. Chega da fluvial, ele chega lá. Sim. Só que quando desce a imagem, ainda está passando moto. O Dom Alberto chega com a imagem peregrina. Vamos lá, isso. Vamos botar por etapas aí. Chega com a imagem peregrina no Colégio Gentil e aí ele dá a bênção para os motoqueiros e ele corre para a Basílica para a descida da imagem, a imagem original. A imagem peregrina, né, que a gente vai nas procissões, ela está lá na porta do Gentil, ainda recebendo a moto-romaria. O Dom Alberto já deu a bênção com ela lá. Ele vai, a imagem desce, a imagem original desce, o pessoal vai para sua casa, a Basílica está lotada, o pessoal vai para sua casa e não para de passar ainda moto. E ainda está passando moto. É muita gente, né? É muita gente. É incrível isso. É impressionante. É incrível. É impressionante. Eu assisto sempre assim, várias etapas eu assisto ali do Clube do Remo, né? Então a gente começa ou trabalhando na cobertura ou como participando mesmo das romarias, das procissões, etc. Mas é incrível como isso é uma coisa que chama atenção. Ele fala, onde isso vai parar?
Não, e é difícil atravessar a rua. Não tem como. Não tem como atravessar a rua. E a gente você olha tem que ficar de um cima, lado. aquela coisa é muito E eu não sei como eles não se machucam, porque é muita gente. É muita moto uma próxima da outra. A gente começou a falar aqui do roteiro, né, das pessoas maiores. Eu queria que vocês contassem aqui um pouquinho de umas coisas que a gente quase não... o público quase não percebe que acontece, né? E a gente que é jornalista acaba tendo esse privilégio porque está mais pertinho ali. Mas quando a imagem peregrina chega da procissão fluvial para entrar na caminhonete e começar a moto-romaria, existe ali um cerimonial, né? E eu queria que vocês contassem para as pessoas o que é esse cerimonial. Tem toda uma estrutura aí para a imagem, desde da banda municipal, como é aconteceu que é com os atos cênicos também. Exatamente. Ali, aí eu queria que vocês contassem para as pessoas como é que é isso. Vamos dizer, para você entender, as Forças Armadas, elas... Eu vou pedir para o senhor falar um pouquinho mais alto. Pois é, vou tentar entender um pouquinho. Isso. As Forças Armadas do Brasil, elas condecoraram a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré com as honras de chefe de Estado. Certo. Então, e às vezes, em função disso, ou seja, quando a imagem peregrina chega em qualquer local militar, seja numa base aérea, numa base naval, numa base do Exército, ela deve ser recepcionada com as honras de chefe de Estado, como se fosse um presidente de um país uma homenagem. De um país qualquer. E ela tem a faixa de chefe de Estado. Os generais presentes no local, eles às vezes tiram um broche deles e colocam na faixa que ela tem. E nesse contexto, ou seja, quando ela chega da Marinha, que o almirante entrega para o prefeito a imagem peregrina lá na escadinha. Aí está a guarda de honra da prefeitura, né? E ele recebe, o prefeito recebe. Capitania dos Portos também? Não. Marinha. A prefeitura que está lá, porque na verdade ele entrega para o prefeito. Sim. A Romaria Fluvial, ela fica a cargo da Marinha, a Marinha com a Capitania dos Portos que organiza isso. A Capitania dos Portos é uma entidade da Marinha do Brasil, assim, que fica encarregada da parte de organização dos portos comerciais, né? E aí o almirante entrega ao prefeito, o arcebispo passa para o arcebispo, o arcebispo passa ao prefeito, e aí a guarda de honra da prefeitura faz as honras de Estado à imagem peregrina. Então tem uma espécie de desfile, né, como se fosse um chefe de Estado que ali chegasse. Aí depois que a gente introduz a imagem na berlinda. E essa recepção do prefeito também tem um broche, algo que é entregue também, né, que é colocado na imagem, não sei se é colocado na imagem, também é oficializando isso, né, de que ela, durante esse evento, ela é a maior autoridade da cidade. A gente coloca essa faixa, né? É a faixa que ele tinha. A faixa que eu coloquei, que eu falei para você. Quando você vai ver a imagem peregrina com essa faixa de chefe de Estado, então normalmente às vezes a gente coloca lá, ou retira lá, entendeu? Dependendo da situação, normalmente a gente vai com ela, toda a moto-romaria e a romaria fluvial, a gente já faz com essa faixa. Ok. A gente já faz com essa faixa. Okay. Que é uma coisa que pouca gente consegue perceber no processo. É interessante. E tá aí uma curiosidade para vocês acompanharem aí, saberem agora quando a imagem da Santa tem status, né? Status de chefe de Estado. E ponha... Eu me chefe de Estado, a mais importante. Na verdade não é imagem, né? É Nossa Senhora. Nossa Senhora. Lógico. A gente vai visitar agora esse fim de semana o Rio de Janeiro, né? A visita com o Dorani, com o Cardeal Dorani. E chegaremos lá no dia 11, pela manhã cedo. E aí vamos à base aérea lá do Galeão e será feita o acolhimento com o chefe de Estado. Qual é a previsão dessa dia 11 agora, quinta-feira. Mas ela ainda vai ao Rio, né? Porque a imagem existe toda uma procissão também no Rio de Janeiro, né? Eu queria acrescentar isso. Tá extrapolando fronteiras, né? A gente tem o Círio no Amapá, a gente tem o Círio intermunicipal, etc. Mas outros estados já olham com alguma vontade de fazer essa e a imagem peregrina, né? No Rio é uma possibilidade da gente vir a ter? Eu acho que já tem uma procissão no Rio, né? Algumas, né? Que falar alguma coisa, chefão, algumas visitas, né?
A gente tem sírio em vários locais do Brasil e até do mundo, né? Então, uma coisa que a gente tem plantado. Mas nós vemos, nosso trabalho é que quiser um dia, cada domingo do ano todo, tenhamos em algum local da Amazônia, alguma cidade, um sírio de Nazaré. Seria sensacional. Já temos em vários locais. Sim. Alguns plantados pela nossa ação. Então, normalmente, a cada 1 ou 2 anos, nós plantamos um sírio em alguma cidade. Então, recentemente, trabalhamos um tempo em Viana, agora estamos indo a Tocantinópolis, Palmas, já é local que nós trabalhamos a Palmas, entendeu? E a gente vem trabalhando isso. Isso é muito forte, porque tem algumas imagens, algumas homenagens, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima tem em Portugal, tem toda a programação aqui, exatamente. Mas não são todas todas as homenagens que acontecem nesse formato. E a homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, ela está acontecendo dessa forma, quer dizer, numa amplitude que eu acho que é bem significativa. Assim. Mas assim, o que eu queria saber é a mesma imagem peregrina? Aqui vai para Palmas, aqui vai para o Rio. Então, a gente começa... Sim, é a mesma imagem peregrina. Eles começam a plantar a devoção. A proposta é propagar a devoção mariana. Por quê? Ninguém vai idolatrar Nossa Senhora. É simplesmente a gente buscar seguir as virtudes de Nossa Senhora. Se eu sigo as virtudes, né, do silêncio, da humildade, do acolhimento, do amor, do perdão, do cuidar, da disciplina. É um processo de evangelização também, né? A missão do Sírio é evangelização. Você amplia, né? Isso. Esse é o objetivo. A missão do Sírio é evangelizar. Nós não temos o objetivo de fazer procissão. Nossa missão é evangelizar. A procissão é um instrumento, uma manifestação, né? É um grande instrumento de evangelização. Porque eu coloco o pessoal nas ruas para rezar. Quem ora começa a viver essas virtudes. Você dá espaço para a fé, né? Para você ter fé. É muito importante isso, complementando gente, muito um pouquinho essa questão da evangelização que o Salame se reportou. Para se ter uma ideia, ano passado foram 450 visitas da imagem peregrina. Que legal. Então, se a gente for contabilizar isso, dá mais de uma visita por ano. Por dia. Por dia. É isso que eu quis dizer. Entendeu? Então, são órgãos, instituições, colégios, outros estados, como agora vai associações desportivas. Associação desportiva. Eu sei que vocês vão sempre no Paraclube. Eu falo que eu sou da diretoria. Assembleia Paraense. Já fui da diretoria. Então, 450 visitas, né? Então, muita evangelização. E vocês vão como? Dão conta como? De estar em todos esses lugares. É por isso que a família fala, É uma escala. Há um diretor... A gente tem que brincar um pouquinho. Um dos nossos diretores, que a gente brincando diz que ele é o dono da santa, né? Porque é ele que monta a agenda de visitas, trabalha bastante. Então ele chega o pedido, o ofício, ele analisa, conversa com o coordenador, uma vez deferido, ele lança na agenda, obviamente dependendo de dia disponível, horário, e assim acontece. Eu acho que tem dias até com mais de 8 visitas. Nossa. E a imagem só sai da igreja com um diretor e um guarda de Nossa Senhora. Bacana. Se não for possível, com um sacerdote ou com diácono e sempre com um guarda. Então isso é uma condição. Então a gente passa aí o ano inteiro realmente trabalhando. E entre os guardas também tem a emoção, né, de estar ali guardando a imagem peregrina, né? Tem todo um cuidado com relação a isso. Eu sempre olho se sentem honradas, né? A gente já se sente assim de chegar pertinho, né? Imagina você cuidar ali do translado delas de um lugar para o outro, enfim, deve ser muito emocionante. E vocês, como é que vocês se preparam emocionalmente para esse momento? Porque eu digo que toda vez que eu estou perto da imagem, a gente começa a falar, eu quero chorar, então tá perto, tem toda uma emoção. Não é só você que chora, essa emoção, porque eu acho que é muito forte o sentimento, né? Como vocês administram isso? Tem tudo aí no meio do caminho. É a formação espiritual que a gente se prepara, né, o ano todo e constantemente. Não pensem que a gente não cresce espiritualmente, entendeu? Da mesma forma que a gente evangeliza, a gente é evangelizado. Lógico. A gente é bem evangelizado pelas demonstrações de fé. Muitas vezes, um romeiro, com o seu testemunho, ele nos evangeliza muito mais do que a gente levou.
Às vezes eu estou acompanhando, a gente não diz que a gente leva a imagem peregrina, nós acompanhamos a imagem peregrina. Ela vai decidindo onde ela quer ir, né? Na verdade, levamos a devoção mariana. E muitas vezes saímos de lá melhores, é para a gente voltar melhor do que foi, mas muito pelos depoimentos. Mais evoluídos, né? A gente pode passa por um processo de evolução. Os romeiros nos evangelizam muito mais, às vezes, do que a gente vai levando para eles, entendeu? Lógico, cada história sensacional. Vamos falar um pouquinho, a gente falou da fluvial, a gente falou um pouco ali desses moto. E desses elementos, né, que às vezes a gente não percebe muito. Falamos da moto. Vamos fazer esse ciclo? Nós temos aí a moto romaria, saiu da fluvial, vem a moto romaria. Não, mas vamos começar um pouco antes, então. Então vamos lá para Icoraci. Começa. Qual é a primeira? Esse ano vai ser o Tornado dos Carros. Não, okay. Primeira procissão na quarta-feira que antecede. Na quarta-feira que antecede o Círio, né? E aí sai de lá, de perto da Basílica. 20 horas da Basílica. Quarta, quinta, sexta, sábado, até a estação. 5 dias antes. Ok. Vamos lá. A abertura do Círio oficial será no dia 4 na terça-feira, 4 de outubro. Terça-feira. Sim. Após a missa das 18 horas, teremos a abertura oficial, provavelmente com a presença do governador e do prefeito, né? E aí faremos a abertura oficial, depois um show na praça. Aí na quarta-feira pela manhã inicia a vigília de adoração. Pode falar um pouquinho dela? Só um parêntese, volta com salame. Nós fazemos uma vigília de adoração pelo Círio. Quarta-feira começa. Dentro da Basílica? Não, lá no Centro Social de Nazaré, que fica na ao Capela lado. Bom Pastor. Na Capela Bom Pastor. Uma vigília noturna, diurna. Começa quarta-feira, 8 da manhã, com a Sim. Santa Missa. Quarta-feira toda, quinta-feira toda. Na sexta-feira, termina às 6 horas da manhã. Maravilha. Quando então leva-se o Santíssimo até a Basílica, recolhe-se o Santíssimo, inicia a missa às 7, termina a missa às 8 e inicia a procissão que vai para Ananindeua. Então vamos lá. Caramba, termina com a procissão do rodoviário. Exatamente. O traslado rodoviário. Esse ano Depois da vigília, né? Depois da vigília. A vigília a gente ora pelo Círio, para que tudo dê certo. Para que tudo dê certo, sem lógico. incidentes graves, né? Eu estou prolongando com o nosso reitor da gente estender até o domingo algum grupo reitor... pequeno da Santuário Padre Francisco Assis. Pronto. Tá? Vamos tentar fazer isso. Que é o nosso presidente. Tá? Sei que muita gente está envolvida com as procissões, mas eu vou tentar ver alguns grupos de oração, né, com uma comunidade que possa ficar orando ainda sábado, domingo, embora você já tem tudo mapeado na mente de vocês, né? Tudo que está acontecendo. Imagino. Não estamos fazendo nada sem intercessão, né? Tudo intercessão. Então, aí vem o traslado rodoviário, sai às 8 horas da manhã e vai até percorrer Ananindeua, Belém, Ananindeua, Marituba, por volta de 55 quilômetros. Certo. Né? Voltamos, já chegamos a voltar às 8 da noite, devemos voltar agora às 6 da tarde, 7 da noite. Aí ela fica em Ananindeua. Ela fica em Ananindeua. Ela fica um pouco em Marituba, depois vai para Ananindeua. Aonde? Na igreja. Na paróquia na Matriz. Na igreja Matriz, na BR. Tá. Em Marituba, paróquia Menino Deus, ali na praça, né? Depois a gente leva até a paróquia de Ananindeua, que é Nossa Senhora das Graças, na praça. Perfeito. E aí, a 4 igreja horas... Fica aberta. A noite todinha. A madrugada toda. Visitação. 4 horas da manhã a gente já vai para lá, às 5 horas nós saímos. Uma missa antes. Uma missa antes, da praça, né? Uma missa externa. 5 horas, 5 e pouco a gente sai, aí que a gente chama Romaria Rodoviária, Sim. BR, Augusto Montenegro até Icoraci. Certo. Lá tem uma missa de chegada lá, mas a missa rola antes da gente chegar, normalmente. E aí, 9 horas, a gente embarca no Trapiche. Que é ali no Trapiche, né? Sim. É a missa que junta um monte de gente. Isso. É dali que eu começo a acompanhar. Exatamente. E aí embarcamos no Garnier Sampaio da Marinha. Sim. Aí a Romaria Fluvial, né? Romaria Fluvial é essa... Quanto tempo, mais ou menos, de Romaria Fluvial, Icoraci, Belém? 9 e pouco, chegamos lá por volta de 11 horas. Essa é a previsão para este ano também, porque há uma previsão de um volume maior. Mas às vezes depende um pouquinho da maré, né? Eu acho que o que mais... Sim, é o que mais impacta na fluvial, o que mais impacta é a maré. Depende um pouquinho, A maré vai estar um pouco... Nosso relógio é o rio, se tiver né? contra ou a favor... Não tem jeito. Pouca coisa, vai estar um pouco influencia. Esse ano, então... E dificulta até a parada, né? Então, quando você está indo até a dificuldade, tem que fazer o retorno,
grande, maior. Bem, aí depois embarcamos, tem essa cerimônia lá na escadinha, na Praça Pedro Teixeira, e aí embarcamos no carro Berlinda, que já veio de lá de Coraci. Aí uma dificuldade, a gente pensa aqui na logística, enquanto a gente está indo de barco, o carro Berlinda tem que voltar para Belém, e às vezes está tudo engarrafado, porque a avenida fica tomada, então a gente vem não pela Augusto Montenegro, mas vemos pela Arthur Bernardes, mas ainda assim fica engarrafado. E teve tem que ir pedindo passagem. Vocês que estão, gente, já sabem, gente, quem tá voltando de carro, Augusto Montenegro e tal, já sabe que é no sábado. Tem que dar Viu passagem. a Berlinda, gente? Abre para poder facilitar a vida. A gente tem batedor, tudo com batedor. Eu imagino Mesmo que sim. batedor. É natural, né? Sim. Natural. Aí chegamos então ali na Praça Pedro Teixeira. Aí embarcamos na Berlinda novamente a imagem, e aí a motorromaria inicia. Motorromaria até o Colégio Gentil. Chegou no Colégio Gentil, Dom Alberto vai dar a bênção, fica um grupo lá acolhendo ainda os romeiros, os motoqueiros, né? E aí vai para a Basílica. Aquela história da imagem peregrina vai até ali, na motorromaria. Fica certo? lá no Gentil. Fica no Gentil. E aí, o grupo de evangelização está lá na Basílica desde que hora, chefão? Desde 6 horas praticamente, né? Porque a gente sempre As coisas convida, acontecem em vários simultâneo. espaços. a gente sempre essa convida logística. alguns pregadores de fora para, neste interregno entre a missa e a chegada da comitiva, como tem muita gente, adoração, louvor, oração de Santo Terço, música. Mas a opção não falta, né? Não, fica ocupando esse espaço. Pro fiel, Até né? chegar. Até A o Basílica Adalberto se abre 6 da manhã e ela lota rapidinho. Sim. E começa todo mundo ficar imprensado. Aí, quando chega meio-dia na descida da imagem, a gente não consegue caminhar lá dentro. É que eu digo. Não tem problema. E aí a gente tem já a saída para transladação. Isso é sírio. E domingo O Sírio. a procissão. E aí no inteirinho disso tudo a gente tem essas novas As as outras novas procissões. procissões que vão surgindo. Tem o Sírio das Crianças, o Sírio... Conte pra gente aí como é que acontece. Tem uns que acontecem depois, né? O das crianças é depois. Vamos tentar entender. Quando a gente acabou a motorromaria, desceu a imagem, a motorromaria fica passando a vir até 14 e pouco. 14 horas eu tenho que esvaziar para poder esticar a corda. A gente estica a corda por volta de 14h30 na Avenida Nazaré ali, do Gentil até mais ou menos a Generalíssimo, né? Para trasladação. A corda do Sírio a gente estica 3 da manhã ali na Castilho de França. Porque já é a preparação para a chegada do pessoal para a corda. Sim, pra corda. Eles chegam lá. Tem gente que já dorme na corda. Estendeu lá. a corda, o sujeito chega e fica. Já marca o lugar. Marca o lugar. É isso mesmo. E a transladação, Cresceu a transladação cresceu demais. absurdamente. Cresceu demais. Desde que eu comecei a trabalhar na cobertura do Sírio, eu comecei a participar da transladação, né, como fiel. E assim, muita gente, até porque, é o calor, é muita gente. Hoje, em termos de pessoas, a gente já tem Já equipara a transladação com o Sírio, não. com o Sírio. Não, Como é que acho está isso? O Fala um público pouquinho da desses transladação, números pois pra é, da gente. ordem de 60%, 70% do Sírio. Entendeu? 60%. E crescendo. Hoje a transladação é feita enquanto... a gente está falando que a gente veio de uma pandemia, mas vamos considerar em 2019. Vocês têm os números na mente, mais ou menos, em termos da transladação? Você tem? Temos. Há uma publicação dessa quantidade, né? Então, a transladação por volta aí de quase 1 milhão e pouquinho, entendeu? Essa é a previsão da Em quantas horas a gente faz? Porque para quem não... vamos falar. A transladação é o caminho inverso, né? Isso. A gente leva a imagem lá para onde vai sair o início da procissão do Sírio, né? Sim. Sai 6h30, chega meia-noite, 11h30, meia-noite, assim. Tá, então são o quê? 6h30, 7h30, 6 horas. E ela é longa, a gente... 3.600 metros. É longo. São 3.600 Parece que a gente pensar em transladação mais rápida. Um pequeno diferencial para o Sírio é por causa do clima, né? Sim. Como é tarde e noite, é um pouquinho mais fresco do que o Sírio. Quando a gente dobra ali a Presidente Vargas, aquele vento Nossa, muito demais. Forte. É um alento, né? Suaviza um pouquinho. Vamos falar um pouquinho assim do que o Sírio representa para o Brasil, para o turismo, para chamar pessoas para visitar o nosso estado.
e é uma referência muito grande para o turismo nacional hoje, o Círio de Nazaré. Eu queria fazer uma menção a um livro de um jornalista que ele rodou alguns países e escolheu desses países alguma coisa que referendou nesse país. E quando ele falou do Brasil, ele falou, o único estado que apareceu no livro dele foi o Pará, falando do Círio de Nazaré. Né? O pior é que me fugiu o nome. Ele esteve com a gente lá no Encontur. Te lembra? Que ele lançou o livro dele até. Vou lembrar. Eu vou lembrar até o final. Nossa, mas é a visão do jornalista para este sim. Então a gente naturalmente tem um grupo de profissionais de comunicação aqui com os olhos voltados para Belém, muito grande pelo período do Círio, falando do turismo religioso. O que representa isso para nós, para vocês, realizadores, para nós, paraenses, e para nós, brasileiros, termos a referência do Círio de Nazaré como uma movimentação do turismo e uma referência mundial para o turismo? Quer falar? Olha, vamos lá. Eu não sou entusiasta disso, e eu digo que nós paraenses damos muito pouco temos um descaso com isso, tá? O potencial turístico pelo Círio de Nazaré é fantástico. A gente tem demanda de gente, a gente não falou nada, né? Nós temos não somente as procissões, né? Mas nós temos peregrinos, já instituiu-se outra coisa, que é as peregrinações no Nordeste do estado todinho, de a pé, bicicleta e outros meios de transporte, né? De todo o Nordeste. Que esse é o grande movimento turístico, na verdade, também são as peregrinações, sim. né? Nós temos pessoas de todo lugar do muito mundo, e às vezes que vêm nessa caminhada. Mas nós não temos segurança para essas caminhadas, nós não temos um local para caminhar. Uma estrutura para caminhar. Se eu ver, para caminhar esse ano, imagina a da BR do jeito que está, né? Tem gente que vem de Castanhal. Eu já fiz essa procissão a pé de Castanhal para cá. Pois é. E aí a gente conta muito com quem está com os moradores, né? Com pessoas que ajudam na frente da sua casa, que disponibiliza o banheiro. E é uma ajuda real, porque realmente é difícil. Sim. É muito difícil. Massagens, até para iluminação, né? Com pessoas, inclusive massoterapeutas, né? Eles montam macas. Isso é uma corrente do bem, né? É uma corrente do bem. É isso. Você pode vir em Castanhal, Belém ali, você não leva nenhuma água, nenhum alimento. E você não passa fome. Não, Comenta demais. Hoje vem tranquilo. Tranquilo que eu digo não é que é fácil. É que você tem um aparato para você vir. Não é gestão pública. Não, são pessoas. É disponibilidade a disponibilidade das pessoas. Eu fiz isso já faz um bom tempo, que eu fiz essa procissão, e para mim foi uma das procissões mais bacanas de experiência. Deus, é muito porque forte. Isso que tu falaste, assim, eu preparada, né? Ali, levei uma garrafa de água, um celular, um dinheiro para não sei o quê. Graças a Deus que chegou com o celular. No primeiro 5 quilômetros, você não consegue mais segurar nada. Porque tudo começa a pesar muito. Aí a primeira que você se livra é da garrafa de água, porque alguém vai te dar água no caminho. E aí, quando chega... Eu me lembro quando cheguei a Nanideu, eu não conseguia mais segurar nem o celular, de tão pesado que o corpo tava. E aí você entrega, tá aqui, olha, essa aqui é a minha bolsa. As forças vão acabando. Não, as pessoas que vão te levando, né? Você deixa a bolsa no carro de um... aquilo que era importante, que era o seu aparelho, sua bolsa, seu dinheiro, nada daquilo tem mais importância. O que é importante é terminar a procissão. E o turismo vem daí, dessas peregrinações também. Não, vem de tudo. Então, a gente tem demanda de turista que quer, por exemplo, realizar a procissão, porque fez a sua promessa e não pode vir em outubro. E ele quer fazer a promessa aqui. Eu estou quase dois anos para tentar aprovar aqueles totens no trajeto do Círio. Era isso que eu ia te perguntar. Para você focar e depois chegar com seu certificado. Eu realizei o Círio de Nazaré. Porque depende de órgãos do patrimônio histórico, então o IFAM, DEPAC, FUNBEL. Sim. Aprova com o Passos da Fé, esse. Não, esse é o Círio todo dia que a gente está fazendo. Círio todo dia. Círio todo dia. Conta o que é o projeto Círio todo dia. O projeto Círio todo dia é você realizar o trajeto do Círio qualquer dia do ano, em qualquer horário. Como? Você chega na catedral, né? Você, com seu celular, você teria um totem, são 6 totens que a gente quer disponibilizar no trajeto.
você leria o QR Code, né, daquele primeiro totem, e ali teria instruções turísticas do local, algumas referências que aquele local representa para o Sírio como um todo, e te orienta a realizar a oração do terço. Então você inicia o teu terço, né? Faz as primeiras orações, o Creio em Deus Pai e tal, inicia a primeira dezena. E aí você vai outro no Ver o Peso, né? Outro na Praça Pedro Teixeira, na Praça da República, Praça da Seria e Basílica. Bacana. Que legal. Em cada totem desse você leria lá e você passaria para outra dezena do terço, além de ver orientações turísticas daquele local. Você falou que é um projeto que ainda não conseguiu implantar. Porque não tem permissão para colocar os totens. Entendeu? Depende. São totens fixos, né? Então você precisa de autorização, são patrimônios públicos, de autorização dentro dessas mas é uma força-tarefa que dá para todo mundo colaborar, porque é um baita projeto, né? Bacana, entendeu? Mas eu gostaria de ir muito além disso, né? Eles chegam aqui, o turista, porque ele poderia depois sair um certificado. Ao concluir, sai um certificado endossado. De Romeiro. Não, você concluiu a procissão do Sírio no dia tal, de tanto, entendeu? Com o selo da Arquidiocese, né? Da Basílica Santuário, da diretoria da festa, entendeu? Amém. Então você concluiu, você tem a chancela que você concluiu a tua procissão. Mas eu gostaria de ir muito mais além. De 1793 a hoje, quantas pessoas já agradeceram as suas bênçãos, já fizeram promessas, já oraram nesse trajeto? Sim. Esse trajeto, ele é um trajeto que ele carrega um potencial de energia, de promessas, de orações, que não pode ser largado do jeito que está. Então o turista chega, onde é o trajeto do Sírio? Você não consegue identificar para ele. Mesmo que eu colocar esses totens, ele não consegue se identificar para fazer sozinho, se não for um guia com ele. Então quiser um dia ter uma sírio-faixa, entendeu? Que legal! Eu amei isso. Pois uma sírio-faixa. Ou seja, com todo o piso bem definido, talvez numa cor, a cor amarela, né? Ou seja, com um bloquete diferenciado. Uma sinalização. Com isolamento, né? Com isolamento aí de tráfego, né? Talvez na própria calçada, mas retificado para um cadeirante fazer essa sua promessa também, ou seja, o trajeto todo. Fazer um estudo para ver como é possível fazer isso, né? Perfeito. E é possível. Nas vias públicas, sim, né? É vontade política, por vontade da gente fazer isso, porque aí sim você vai ver o tempo todo pessoas caminhando. Isso tem que vir para dentro dos conselhos municipais, gente. Para o Conselho Municipal trabalhar tentando junto com os totens, inicialmente com totem. O Passos da Fé é esse? Não, os Passos da Fé é uma visitação turística que a gente tem na Basílica Santuário. Ele envolve visitação de 7 museu, lugares. Né? Ele envolve a Basílica, a própria visitação da Basílica, tudo guiada com o guia turístico local, né, da própria Basílica. Da Pastur, né? Da Pastur. Então, a Basílica Santuário, a Praça Santuário, a Capela do Bom Pastor, o Memória de Nazaré, que nós estamos revitalizando agora. Que lindo! Memória de Nazaré, né? Nós vamos ampliar, vai ter muita coisa sensorial, muita coisa audiovisual esse ano, se Deus permitir. E ano que vem, outra nova novidade, né? Depois ele visitaria a Casa de Plástico. Básico aí. Casa de Plástico. Da Casa de Plástico ele vai visitar a Estação dos Carros, a Estação do Centro Bambrila. Foi uma emoção. Você vai ver agora, foi toda revitalizada no passado, né? E aí a gente vai ter uma outra coisa, ou seja, você vai estar com a berlinda lá, você vai colocar, pode pagar a parte, um óculos de realidade virtual. De realidade virtual, e você vai se sentir viver na procissão, do lado do acervo. Que legal. Isso vai estar disponível? Vai estar disponível esse ano. Se Deus permitir. Deus quiser. Já está disponível? Não, ainda não. Dá não. A partir de quando? A partir da abertura oficial do Sírio, se Deus permitir. É a proposta, né? É a proposta. Eu já fiz esse roteiro. Enquanto tiver a berlinda lá, né? Olha, a gente vai lá. Eu já fiz esse roteiro da visita guiada da Basílica. A pessoa, se o podcast Rede Pará Turismo pudesse estar junto com eu topo. A gente precisa pensar. Vamos ver como é que vai levar a gente essa história de entrar na área onde os carros ficam, né? Na pandemia, como não teve Sírio, a gente acabou se apegando onde estava. Então, tinha os roteiros, as visitações, e foi uma emoção enorme. Mas todo mundo sente essa emoção quando chega ali na Berlinda.
A gente só vê a Berlinda no Círio, né? E nos carros dos milagres, você entrar, ter uma real dimensão do tamanho desses carros. Então, também é um símbolo que aproximou, eu acho, a gente nessa pandemia que não teve a procissão nas ruas, a gente poder estar tão perto desses símbolos. E aí eu tô vendo que tem uma ideia aí de ampliar ainda mais essa experiência, né? Sim. Com essa simbologia do Círio. Que legal. E sem contar que ainda nesse campo do turismo, né, há um número, as empresas disponibilizam um número maior de voos, Sim. voos extras. Os hotéis dizem que ficam completamente lotados nesse período. Verdade. A economia do Estado cresce porque desenvolve uma série, todo mundo ganha, na verdade. Desde daquela pessoa que cria o pato, os brinquedos que vêm de fora, ganham também com as vendas. Não, movimenta. Ou seja, tudo, movimenta gente. toda movimenta a economia. Tudo, todos os restaurantes, todos os espaços, as casas das famílias. É isso mesmo. As pessoas investem para a vida ficar mais bonita. Eu gosto muito mais do mês de outubro. Eu prefiro Natal do Paraíso. Não é só isso, não. O proprietário de um hotel, ele diz o seguinte, chefona, termina o Círio, as pessoas saem, já começam a fazer o plano de pagamento para o Círio do ano que vem. É um movimento, é o que tu falaste, né? A gente não dá tanto valor para esse movimento, não reconhece isso, não chancela tanto esse movimento. Tem um potencial muito grande, tem potencial para o ano todo. Mas olha, Chefane e Salame, eu continuo, as pessoas falam muito assim, eu não uso mais esse formato de fala, está pouco divulgado, ou ainda falta muito por fazer. Eu acho que está tudo tão grande, eu vejo tudo tão dimensionado, eu vejo tudo tão... eu acho que é uma questão, talvez, de ampliar projetos que tragam, que somem coisas diferentes, né? Possibilidades diferentes. Porque eu acho que a gente chegou numa etapa de dizer que o turismo não funciona no período do Círio. Eu acho que só não funciona porque a gente não tem a malha aérea suficiente para ser maior o número de visitantes a partir... Não tem hotéis. Entendeu? Né? Mas aí... Não, temos muitos hotéis, só que não tem, lota tudo. Se a gente vamos trabalhar... Lota os hotéis, os Airbnbs, as nossas casas com os parentes. Se a gente parar para ver, a capital paraense cresceu muito em torno dos eventos religiosos, eventos de negócios, eventos, eu estou desconsiderando aí o período da pandemia, tá? Então hoje a gente é visto por várias situações, eu quero ir para o Pará, eu quero conhecer o Círio, somos referências religiosas para as pessoas. Então, acho que movimenta sim. Talvez a gente fale muitas vezes ainda, não tem o investimento que deveria ter do setor público. Eu discordo. Não tem o investimento que deveria ter do setor privado. Também discordo. Eu acho que a gente tem que ter mais. Mas eu acho que nós crescemos muito até aqui e por conta do trabalho executado pela diretoria do Círio. Sim, pela não é a pressão, mas pela aproximação que essa diretoria vem fazendo ao longo dessas décadas. E a estrutura também, para esse crescimento, né? Então, assim, eu discordo com é pouco divulgado. Eu claramente me posiciono como jornalista contrário a essa fala. Né? Então, acho que naturalmente chama pessoas... poderíamos ter um número maior. Eu acho que a gente tem sim uma subnotificação de quantas pessoas estão vindo para Belém. E não é período do Círio, não. Essa historinha que passar 2, 3 dias, ninguém vem para passar 2, 3 dias. A grande maioria vem por muito mais tempo. E vão e voltam. O intermunicipal, então, vai e volta, vai e volta. Tem que encontrar um mecanismo para quantificar, né? E trabalhar reduzir essa subnotificação. Gente, eu acho que esse é o nosso trabalho que tem que ser feito. Nosso podcast ele só tem um defeito, porque ele acaba, né? O tempo vai levando, a gente vai indo e vai se perdendo. Mas eu queria que, antes da gente encerrar esse episódio, né? Já deixando aberto o convite para vocês voltarem, a gente tem muito assunto para falar do Círio. Eu queria que vocês falassem pra gente se tem aí alguma novidade para a programação esse ano. Já temos aí os óculos virtuais que devem vir, né? Complementar essa produção, evangelização, esse aumento da temporada da vigília, né? Que deve ocorrer. A programação que termina em novembro, um pouquinho depois. Mas assim, temos alguma outra novidade que vocês
possam já contar, né? E pedindo para falar. Fala aqui em primeira mão. Eu vou iniciar e o meu coordenador... Vou iniciar pela minha área e o meu coordenador complementa. Né? Esse ano, por exemplo, na evangelização, o Salame já apontou essa questão da extensão das visitas às regiões. Porque, na verdade, essa visita era feita apenas na região Nossa Senhora do Ó e Menino Deus, que é Benevides Mosqueiro. Sim. Então, nós estendemos para as demais regiões. Ela alcançava 2 regiões e agora está região alcançando... metropolitana toda, na verdade. Não, as regiões episcopais, que ele disse que tinham 8, né? Em toda... Ela alcançava 2, agora alcança todas as 8. Tá. Essa foi uma novidade, né? Muito interessante. Também no que concerne a evangelização, esse ano, o coordenador sempre teve vontade de fazer um livro infantil. Que legal. Que acompanhasse o LP, né? E esse ano teremos essa novidade também. Nós teremos um livro infantil e teremos um audiovisual para as crianças. Bacana. Não sei se eu posso entrar em detalhe, mas eu vou deixar aqui no meu coordenador. Agora a gente já não quer contar milagre. Mas é uma novidade também. Na verdade, o Espírito Santo sempre vai suscitando em nós novidades, coisas novas. O Espírito Santo sempre é novo, né? Então ele vai suscitando e a gente vai, na medida do possível, implantando, implementando. E assim foram acontecendo todos esses diversos acontecimentos aí, essas fases do Círio. Como disse o coordenador, acaba um Círio, a gente já está pensando no Círio do ano seguinte, o que é que dá para fazer, o que é que foi bom, o que é que não foi, bora tirar, bora colocar. Aí o Espírito Santo suscita outras coisas e tem essas 3 novidades que eu coloquei, o coordenador vai complementar, de forma que é assim que acontece, né? E com isso a gente fica feliz de poder evangelizar de alguma forma, que é o objetivo principal, a evangelização. E aí, Ana, na sua finalização, eu queria que você fizesse falasse um pouquinho, na sua finalização, sobre o tema desse ano. Maria, Mãe Mestra, né? Bem, o tema foi muito sucinto, né, que o nosso arcebispo indicou. Eu, inclusive, na hora que ele me indicou como novo coordenador, ele citou isso, o tema vinculado à minha profissão de professor. E a gente está trabalhando na evangelização, tentando destacar exatamente essas 2 áreas muito positivas de Nossa Senhora. A mãe que cuida, que acolhe, que protege, e a mãe que educa. Perfeito. Educa com silêncio, com humildade, com virtudes como a disciplina também, né? E fazendo uma referência à educação, que é extremamente importante, sim. E a gente está precisando disso. Esse foi o objetivo. Né? É esse o objetivo. Então, o nosso livro de peregrinação desse ano está com essas 2 vertentes, né? Da mãe e da educadora. E o livro infantil entrou também nesse contexto, né? Da gente divulgar isso para as catequeses, para todas as escolas que aqui assim muito desejarem. Embora vai também ter a versão digital, né? Que criança hoje é tudo digital. Então, essa é a proposta principal. E o livro já entra no conteúdo programático das escolas, né? Possivelmente, né? Se permitirem, algumas escolas não, né? Querem manter o sentido laico, né? Da educação deles, mas as escolas católicas, as escolas que assim acolheram. E quando que a gente já vai ter o livro? É o lançamento dia 21, junto com a manhã de formação. Dia 21 agora, de agosto. Agosto. Mas aonde vai ser o lançamento? Sabem me dizer? Na Assembleia Paraense, no Salão Nobre da Assembleia Paraense, ali na Presidente Vargas, aqui na Almirante Barroso. Na hora que a gente fizer a manhã de formação com os dirigentes de peregrinação, aquelas pessoas que levam, batem na porta da sua casa, você não quer receber a visita de Nossa Senhora, fazer novena com a gente? Então essas pessoas serão orientadas lá, e aí a gente apresenta o livro. Isso vai ser também televisionado pela TV Círio, vai ficar gravado no YouTube, então quem não assistiu pode assistir. Certamente a gente vai receber informação da assessoria de comunicação que a gente faz parte já está divulgado. E a gente recebe sim, já tá parabéns pelo trabalho da assessoria de comunicação e de imprensa de vocês. Eu, pelo menos, recebo quase que diariamente informações do que está acontecendo no trabalho de vocês aí no Círio, pelo Círio de Nazaré, por nossa cidade e por todos nós. Então vamos encerrar. O que é o Círio para você? O que é o Círio para você? Para a gente encerrar esse programa. O Círio, para mim, vou deixar a última palavra para o meu coordenador. O Círio, para mim, é evangelização, basicamente, né?
Quando o Plácido encontrou aquela imagem, ele disse: eu quero que a devoção mariana seja constante aqui nessa região, né? E isso, daí nasceu o Círio de Nazaré, né? E a gente vem crescendo, e a gente vê a evangelização também crescendo, de modo a tornar as pessoas melhores, as pessoas cristãs, as pessoas boas de coração, de modo a imitarem, como disse o Salame, as virtudes de Nossa Senhora. Bondade, pureza, amor, uma série de coisas boas que certamente irão transformar o mundo, né? Esse é o nosso objetivo e a gente pede que o Círio seja isso. E o mundo precisa disso, Precisa disso. Círio é isso, é aquele ambiente de clima fraterno, né, que se propaga em todos nós. Nós respiramos isso nesse ar de fraternidade. Então, é tentar, através da devoção mariana, passar e colocar no coração de cada um de nós os princípios cristãos e as virtudes de Nossa Senhora. Então, se a gente conseguir colocar no coração, quando eu falo, inclusive dos nossos filhos, das nossas famílias, né, das pessoas com quem a gente trabalha, esses princípios cristãos e virtudes de Nossa Senhora, e esse é o nosso trabalho, esse é o nosso papel. Nós dizemos nas nossas visitas, se uma só graça foi alcançada, né, uma só pessoa foi convertida, já valeu a pena a missão. Perfeito. E para você, Dani? Era a pergunta que eu ia te fazer. Então, como você primeiro pode responder. Para mim, Círio é amor, é encontro, é família, é fé. Eu vou começar com essa última palavra sua. Para mim, Círio é fé, é transformação, é vida. E eu acho que a gente precisa viver o Círio cada vez mais, todos os dias, junto da gente e dentro da gente, principalmente depois desse momento que a gente passou de tanta dificuldade. Verdade. Que realmente a gente consiga fazer com que o Círio desse ano faça com que a gente acredite cada vez mais nas pessoas, porque a gente está precisando disso. Muito, muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Círio é todo dia, né? Vamos fazer aí orar também, pedir a intercessão divina para que a gente tenha essa ciclo Círio aí, né? Seria mais ou menos isso, para a gente ter uma procissão todo dia e que a gente encerra aqui esse podcast nessa emoção aí, chorando, estamos chorando, começa chorando, termina chorando, desejando a todos, olhando desde já, o cartaz incrível da Nazinha, lindo, Nazaré maravilhoso, Zoca, né? Desenho do Zoca. Desejando a todos vocês que a gente possa viver o Círio todos os dias, né, como que a gente falou aqui nesse podcast, e que a gente já comece a se preparar agora, desde setembro, para viver a procissão, não só na alegria de encontrar os nossos amigos, nossos parentes, no almoço do domingo, mas na evangelização de todo dia. Um beijo, muito obrigada. Sigam, pelo amor de Deus. Sigam as redes sociais, agora eu vou deixar. Qual a rede social do Círio? É Círio Oficial, né? Círio Oficial, Círio Oficial. A rede social do Círio Oficial e da Basílica de Nazaré, qual é? Basílica Santuário de Nazaré. Pronto. Sigam Rede Pará tudo junto, Cristina.Raine.jornalista. Eu, Dani Adeline Viaja. Rede Pará. Um beijo. Rede Pará, já falei. Rede Pará tudo junto, né? Então, um beijo pra todo mundo. Salve! Viva Nossa Senhora de Nazaré!